saber em quem eu pus a minha confiança, em quem eu acreditei. Deus chama e a minha vocação é responder com toda a alma e com todo o coração a esse amor que não me impõe condições, a não ser a de amar e amar mais e mais. A minha vocação é de eterna gratidão, que nasce do toque de Deus em minha fraqueza. A minha vocação é ser aprendiz da disciplina do amor na escola da vida. Deus chama e a minha vocação é responder com toda a alma e com todo o coração a esse amor que não me impõe condições, a não ser a de amar e amar mais e mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã que está acompanhando essa transmissão. Hoje nós temos um momento muito especial em nossa comunidade. Nesse tempo difícil de pandemia, estamos aqui reunidos, eu e mais 2 irmãos que logo vocês vão conhecer, para nós tratarmos sobre vocação. E para isso, antes de mais nada, para começar bem, nós sabemos que é necessário pedir para que Deus abençoe esse momento. Então eu convido quem está em casa, convido a cada um que está aqui na paróquia participando e nos ajudando nessa transmissão, a juntos nós rezarmos uma Ave Maria, pedindo para que Nossa Senhora interceda por esse momento e que nesse momento seja feita a vontade do Filho dela, nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe e Rainha das vocações, rogai por nós. Então, como quem acompanha o canal da nossa paróquia já tem percebido, essa é a semana de oração mundial pelas vocações. E muitas vezes nós nos questionamos, o que é vocação? Como é que eu vou escutar Deus falando? Será que Deus realmente fala? Jackson, a tua vocação é essa? Ou será que eu tenho que ir percebendo, escutando? Como é que funciona, será, esse caminho de vocação? E antes de mais nada também, é necessário que vocês conheçam quem está aqui do meu lado. Então, vou pedir para que vocês se apresentem, já comecem a falar um pouquinho do que fazem, para que as pessoas lá de casa tenham um gostinho, para a gente começar a falar bastante essa noite. Então, eu sou Yolanda, sou membro aqui da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, moro aqui há 40 anos. E hoje eu vim falar um pouco da vocação, porque eu ajudo no SAVE da Diocese de Ponta Grossa e ajudo os jovens a encontrarem a sua vocação, ou até os adultos a encontrarem a sua vocação. E já trabalhei em muitas profissões, Fui serviços gerais, fui auxiliar de escritório, fui professora. Hoje já estou com o mérito de aposentada, mas só aposentada do trabalho. Do reino de Deus a gente nunca se aposenta. E hoje eu vou falar um pouco também sobre a minha vocação posteriormente. Boa noite a todos. Eu me chamo Leandro, sou da comunidade Mãe do Bom Conselho, sou casado, sou pai de 6 filhos
E nós, dentro dessa comunidade, nós temos um chamado, o carisma a exercer nessa comunidade é levar esses irmãos, os moradores de rua, ao encontro pessoal com Jesus pelas mãos de Maria Santíssima. Então nós temos essa vocação chamada por Deus para levar eles ao encontro com Jesus por Nossa Senhora. E para mim é uma grande alegria eu estar aqui esta noite para partilhar esse chamado, essa vocação que Deus, né, com seu amor misericordioso, um olhar compassivo, me fez esse convite para mim caminhar mais de perto com Ele, e tudo é graça dele, né? Então, já conhecemos os nossos convidados e eu, para quem não me conhece, eu sou o Jackson, também participo aqui da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe desde pequenininho, e hoje estamos aí nesse desafio de falar um pouquinho para os jovens e também para que eu aprenda também com vocês um pouco mais sobre vocação, que eu não sei tudo, sei que vocês têm muito mais experiência que eu e podem me ajudar muito hoje. Então, para a gente começar essa conversa, nós separamos um trecho da Palavra de Deus para ser um norte da nossa conversa hoje. Ele está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 9 também. E diz assim: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Simplesmente isso. Ele imediatamente levantou e seguiu a Jesus. E agora o primeiro questionamento que eu faço para vocês, e quero que vocês partilhem comigo, com as pessoas que estão em casa. Essa decisão de Mateus foi tão rápida, mas será que hoje em dia, os jovens, nós nos questionamos assim e conseguimos dar uma resposta tão rápida para o Senhor com esse mundo que nós temos lá fora, que tem oferecido tantas coisas? Será que é fácil, Yolanda? Será que é fácil, Leandro, nós darmos um sim tão rápido? Olha, a vocação, né, todos nós temos uma vocação a partir do nosso batismo, né, todos nós somos chamados por Deus a uma vocação, ou seja ela religiosa, sacerdotal ou um pai de família. Todos nós temos esse chamado, mas num determinado tempo da nossa vida, Deus passa na nossa história, né, onde nós se encontramos, e Ele faz esse convite, né, Ele faz esse convite para nós, e no decorrer do tempo, da sensibilidade nossa de coração, nós percebemos, né, esse chamado dele, né? Ele que chama nós a seguirmos ele mais de perto, e nós correspondemos com esse chamado, né, dias após dias, vivendo esse chamado, essa vocação. Para quê? Para que Jesus seja conhecido, amado e honrado, né? Então é Ele que passa na nossa vida, como Ele passou na vida de Mateus, né? Estava sentado, né, não tinha expectativa, estava numa situação difícil de pecado, e Jesus passou ali, né, e fez um convite para ele. E esse Jesus continua, né, passando, fazendo convite, e num determinado tempo da minha vida, eu também estava sentado, né, numa situação, ou seja, sem fazer nada, né, daquilo que era o chamado de Deus. E Deus também passou na minha vida. Eu também se encontrava como Mateus, né? Como todos nós conhecemos aquilo que ele fazia, conhecido como pecador público, né? Diante da sociedade, diante dos seus parentes, diante dos seus vizinhos. Aos olhos humanos também ninguém apostava nada nele. Então foi isso também que aconteceu na minha vida, né? Aos olhos humanos ninguém apostava em mim também. Eu também estava sentado, né? Mas Jesus, o bom pastor, continua passando a vida do homem, chamando, né? E Ele fez esse chamado para mim fazer esta caminhada com Ele. E no decorrer do caminho Ele vai explicando para nós. Mas a princípio Ele faz o chamado. Ele faz o chamado, né? E é Ele que chama. É o Senhor que chama. É Ele que chama, né, cada homem, cada um para viver a sua vocação. E Ele, conforme nós vamos correspondendo com a graça, né, com a nossa vida, Ele vai dando a graça para nós perseverar, né, para nós perseverar nesse caminho.
Então ele passou na minha vida, né? Passou há 10 anos atrás, né? Em cima desse primeiro chamado, né? Que foi para uma comunidade, para exercer aquilo que era a vontade dele, né? A vontade dele passou na minha vida, me chamou e eu fui seguir ele, né? Fui seguir, todo dia nós aprendemos com ele, todo dia nós estamos a caminho, né? Essa vocação, e nós conseguimos perseverar nessa vocação pela graça dele, né? Pela graça. Quando Jesus chama nós e nós compreendemos realmente, quando nós se encontramos nesta vocação, nós somos preenchidos, né? Somos preenchidos pela graça dele. Então, quando ele chama nós dentro daquela vocação e nós se encontramos, todo aquele vazio que o homem procura em várias e várias circunstâncias da vida, né? Ele é preenchido. Aí é alegria total, né? Aí a gente corresponde com o chamado, né? Pela graça dele. E você, Yolanda? Como é que você me responde isso? Será que é tão rápido? Não, não é tão rápido. Para mim não foi. Hoje eu sei que fui chamada desde o ventre materno. Mas é um processo longo. Não sei se você quer que eu fale já, quer que eu fale depois. Então, desde criança, na nossa família, que era uma família numerosa, nós rezávamos o terço todas as noites. Papai nos deu de presente, o primeiro presente que ele nos deu era um rosário. E esse rosário, depois que a gente já estava aprendendo a falar, ele ensinava a gente a rezar o terço. Ele e a mãe, mas mais o pai, que era mais perto. A mãe se responsabilizava da catequese e o pai do terço diário. Então, toda noite, a gente, para não dormir, tinha que ficar ajoelhado sem se encostar para não dormir. E eu lembro que nós recebíamos a capelinha em casa e era a imagem de Nossa Senhora das Graças. Eu ficava muito encantada com Nossa Senhora das Graças. Eu olhava para ela e pensava, mas eu queria ser parecida com ela. Como será parecida com ela? Mas eu queria ser. E assim a gente foi essa vida de oração. Depois foi crescendo e eu sentia um chamado diferente. Mas a gente não conhecia, além da vida religiosa, a gente não conhecia mais nada. Eu sabia que eu queria ser parecido com Nossa Senhora, mas também não queria ir com as irmãs. Então era um chamado muito estranho para a época. Como não encontrava resposta ainda, fui vivendo a vida normal, fui trabalhando, fui estudando, depois fui trabalhando, sempre exercendo uma profissão, mas estava nesse tumulto do mundo e estava inquieta com relação ao chamado vocacional. Sempre inquieta. Namorava, ia no baile, ia nas festas, mas não me preenchia o coração. Queria algo mais. Aquilo para mim era muito pouco. Eu queria algo mais. Aí até que chegou um momento que eu estava próxima de ficar noiva. E eu pensei, não é isso que eu sinto de fazer e eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer isso. Daí terminei o namoro ao longo não foi muito rápido, né? Mas fui devagar, terminei o namoro. E pensei, eu não encontrei o que eu sinto no meu coração, mas eu vou ficar assim como eu estou. Eu vou ser uma pessoa que vai sempre fazer o bem, vai rezar, vai ajudar as pessoas, as irmãs, os sacerdotes, vai colaborar sempre com a missão da igreja, mas eu vou ficar como eu estou e onde eu estou. E vou partilhar o meu salário, partilhar o que eu tenho com as pessoas que mais precisam. E fiquei assim, falando todo dia com Nossa Senhora, diariamente participando da Santa Missa da Eucaristia, quando o meu trabalho, os horários de trabalho permitia isso. E coloquei assim. Aí, num momento que eu estava no intervalo de almoço, no escritório onde eu trabalhava, eu senti algo assim, diferente aquele dia. E veio uma colega de trabalho e perguntou para mim, você tem namorado? Aí eu contei a minha história para ela e falei assim,
é pena que o que o meu coração deseja não existe. Ela falou, existe sim, claro que existe. Acendeu uma chama dentro de mim. Eu falei, mas como? Então me diga onde que eu vou buscar. Aí ela me passou um telefone. Eu fiquei numa alegria que eu sentia atrás daquela mesa de escritório, sozinha. Eu sentia assim a presença do Espírito Santo e uma realização interior. Foi assim, ufa, existe, encontrei. Que bom, agora é só ir atrás. Aí no outro dia eu tinha aula na universidade, começava às 6 horas da tarde. Eu tinha prova na primeira aula. Eu fui para a universidade, aqui no centro, fiz a prova às 18 horas. Às 19h30 eu saí, não assisti às outras aulas e fui no endereço que ela tinha me dado e com aquele telefone. Cheguei lá, tinha 4 jovens que moravam naquela casa, que estavam já à minha espera, né? Aí eu fui saber o que era aquilo que eu nunca tinha ouvido falar. Era uma vocação chamada consagração secular, dentro de um dos muitos institutos seculares que já existiam no mundo, aprovados desde 1947 pelo Papa Pio XII. E é uma vocação discreta, diferente, né? Depois eu vou falar mais sobre ela. Então foi assim que eu encontrei. Eu não fiz o que a sociedade queria que eu fizesse, ou o que meus pais sonhavam que eu fizesse, que seria o matrimônio, porque eu não sentia que era isso que era para fazer. Mas eu me coloquei à disposição de Deus, assim como o meu coração, de permanecer como eu estava, em paz e viver só para Ele, desta maneira. Aí Ele me mostrou. Então, quando você se entrega totalmente, você coloca à disposição, aí Ele revela todos os segredos que estão por trás disso, e Ele, com a sua graça, vem ao seu encontro. Claro que depois foi toda uma caminhada, né? Não foi já de imediato que eu ingressei. Tinha toda uma caminhada para fazer. Mas depois eu falo mais. Então, a Yolanda falou, né, pra gente sobre esse instituto secular, né? E provavelmente muitas pessoas se questionam agora o que é esse tal instituto. Mas antes de nós entrarmos nesse questionamento, eu convido agora o Leandro. Pergunto para você, Leandro. E a tua vocação, Leandro? Como é que surgiu a comunidade? Como que você pensou nisso, assim? Porque é uma coisa muito diferente do que a gente é acostumado, né? Porque, assim, a maior parte das pessoas pensam vocação é padre ou religiosa. Não pensa em outra vocação. E agora a gente costuma falar que o matrimônio também é uma vocação, que realmente é. Mas tem outras coisas também. Tem outros tipos, né? Outros formatos de vocação, vamos dizer assim. Então agora é a tua vez, Leandro. Partilhe com a gente como é que foi isso. Como partindo da palavra de Deus que nós estamos partilhando, a vida de Mateus, né, que era o Levi, né? Então eu também não era diferente de Levi, né? Eu também fui criado tenho uma família, né? Pai e mãe, uma família de 10 irmãos, e dentro dessa família, né, meu pai e minha mãe me ensinaram os caminhos de Deus, né? Me levando ao batismo, aos sacramentos da igreja. Mas num determinado tempo, né, com uns 10 anos, eu tirei o olho daquilo que Deus tinha para mim, né? Então com 10 anos eu comecei a usar droga, né? Com 10 anos comecei a cheirar tiner, éter, benzina, cheirar cola. Com 11 anos comecei a fumar maconha. E dali, né, foi uma escada para as outras drogas, né, para as outras drogas. Então eu morei 20 e poucos anos ali na Vila da Labona, né, uma vila que uns anos atrás era a vila mais terrível que era, né? Hoje, pelo avanço das drogas, está em todos os locais, mas aquela comunidade era uma comunidade, né, bem problemática. E ali que eu me criei. Então eu me criei no âmbito ali. E com 10 anos, então, comecei a usar droga. Fui entrando cada vez mais pro fundo, né, no mundo das drogas, do crime. Daqui a um pouco comecei a roubar. Daqui a um pouco, para manter o vício, né, comecei a assaltar,
né? Comecei a vivia com tráfico de droga, tive tráfico, associação, tentativa de homicídio, porte ilegal, receptação, assalto, formação de quadrilha. Então fui levando, né, a vida do jeito que, como o Mateus, sentado. E fui levando essa vida, né, do jeito que eu imaginava, até que fui preso, né? Fui preso, fiquei uns tempos lá no Hildebrando. E saí de lá e voltei essa vida, né? Não imaginava a vocação, né? Mas como Deus tem um plano para cada um de nós, né? Fui levando essa vida até que um dia me convidaram, né? Me convidaram para mim num encontro lá na Canção Nova, né? E eu, alcoolizado, tirei R$150 do bolso e paguei essa passagem. Falei, vamos lá ver quem é esse tal de Jesus, né? Que todo mundo fala, né? Vou lá, mas fui lá. Paguei, mas não com a intenção de fazer experiência com Jesus, de conhecer, não. Paguei porque Deus, né? Porque por um dependente químico pagar R$150 para ir num retiro espiritual, porque é Deus que está convocando, né? E fui lá para ver como que era. E cheguei lá e tive essa maravilha, esse convite de Deus, essa experiência, né? Passei o dia inteiro lá, meio ruim, né? Mal no meio daquele povo. Mas à noite, né? Fui diante de uma imagem de Nossa Senhora das Graças. E cheguei diante dela e falei, mãe, não aguento mais essa vida, né? Não aguento mais do jeito que estou vivendo. E por favor me ajude, né? Estou perdendo a minha família, estou perdendo já emprego. E naquele momento, né, comecei a chorar, olhei para a imagem dela, comecei a chorar. E naquele momento comecei a sentir a paz, a alegria dentro do coração, de novo uma força, né, para começar uma vida nova. Então voltei de lá, nunca mais usei droga, nunca mais bebi, nunca mais roubei. Fiquei 5 anos num grupo de oração, né, 5 anos num grupo de oração. E dentro, né, um dia numa adoração diante de Jesus, né, falou para mim que queria que fundasse uma comunidade para trabalhar com os dependentes, né, com os dependentes. Ou seja, era na mesma área que eu vivia, né, ou seja, ele me curou e agora para mim ser remédio para os outros, né, para os outros irmãos. Então foi nesse chamado que ele me fez, né, e como a irmã disse, é no decorrer da nossa caminhada, né, a vocação nossa é diária, ela é alimentada diária, né? Jesus, ele faz o convite para nós, mas é nós que vamos responder, né? E é no decorrer da caminhada, né? Como ele chamou Mateus, ele não falou para Mateus, vem aqui que você vai ganhar tanto, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não, ele só fez um convite, né? Ele só fez um convite e Mateus se levantou e foi seguir. Foi assim que ele fez esse convite para mim, né? Esse convite ele me fez e ele foi me dando a graça, né? E logo depois ele me chamou para essa comunidade e foi passando uns dias depois que ele me chamou, né? Diante do Santíssimo ele me chamou e as coisas foi acontecendo conforme ele tinha falado, né? Então nós vemos que o chamado de Deus, né? Ele que faz o chamado do homem, mas ele coopera com a graça, né? Ele coopera com a graça. E nós vivemos, né, desse chamado. Tudo é graça dele. Tudo é graça dele. É graça dele. E hoje nós estamos aqui, né, agradecer ele por esse chamado. Muito bonito a história do Leandro também, a história da Yolanda, né? Desde pequenos tiveram uma formação cristã, conheceram esse Jesus que muitas pessoas não conhecem ainda e que cabe a nós conhecer. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, de como fazer os outros conhecerem, de como fazer os outros descobrirem a vocação. Mas antes, para a gente dar uma animada, vou pedir para que o ministério toque uma música, para que a gente se anime um pouco, que a gente descanse um pouquinho, para a gente falar mais um pouco ainda. Tem mais coisa pela frente. Chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. Edifica
difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na figura esconder-me longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Enquanto o ministério tocava essa música, me veio uma coisa na cabeça agora. Eu pensei muitas vezes calar e não dar a resposta, né? Alguma vez vocês já tentaram fazer isso depois de terem descoberto a vocação, né? Depois assim da Yolanda já está fazendo um caminho vocacional no instituto, depois do Leandro já ter ouvido a voz do Senhor, já ter lá na adoração, né? Ter visto, começando com as coisas da comunidade. Algumas vezes vocês, em alguma situação, vocês pensaram em calar e não dar mais nenhuma resposta para Deus? Não. Eu busquei tanto a vocação, desejava tanto, com tanto ardor, com tanto amor, com tanto desejo mesmo, que no momento que eu encontrei, eu só quis caminhar. Que a formação é longa e ao longo da formação vai tendo as etapas do discernimento. Cada etapa, cada período de formação tem discernimentos a serem feitos. Um deles, por exemplo, é a renúncia ao matrimônio. Mas isso eu já tinha bem claro dentro de mim. E depois que eu entendi o que significa essa oferta, essa renúncia, é uma oferta alegre que a gente faz para os que são vocacionados ao matrimônio. Então, em nenhum momento eu pensei de deixar essa vocação. Graças à oração, a graça é de Deus mesmo, né? Mas se a gente se coloca à disposição, a graça dele vai nos conduzindo e vai nos embalando. E por incrível que pareça, eu tinha um certo receio, assim, a responsabilidade que isso implica. Mas nunca pensei em deixar a vocação. E você, Leandro? Olha, então, como para mim tudo era novo, né? Para mim tudo era novo no início, então com certeza tem as dúvidas, né? As dúvidas daquilo que, né, que a gente não conhece ainda, né? Então a gente tinha as dúvidas naquele momento, né? Se era para continuar, se era aquela vontade de Deus, mas como é uma vocação, Deus ele confirma a cada instante. Mas a luta, né, a luta interior, né, no início, porque é um chamado de Deus. Então, como nós temos a nossa humanidade, então a gente também tem os receios, né? Por exemplo, eu vim em cima desse chamado, eu casado com esposa, com 6 filhos, e Deus me chama para viver a providência divina, com 6 filhos
deixar o trabalho, deixar tudo que eu fazia para me dedicar somente dentro de uma comunidade vivendo a providência. Então, claro, no início, né, há uma luta dentro de nós, interior, mas, né, Deus ele confirma essa vocação, né? Todo dia, vamos dizer, a família, a esposa, no momento, até mesmo pessoas da igreja, né, tipo, contra o chamado. Veja bem, você tem que cuidar da tua família, né? E é o primeiro chamado meu, né? O matrimônio. Então, por conta disso, né, que houve essas lutas, né? Houve essas lutas interior, com bastante discernimento, mas depois que nós se encontramos realmente naquilo que Deus chama, aí nós tiramos a dúvida, né? Aí nós não temos mais dúvida, né? Nós não temos mais dúvida do chamado, mas claro, no início, né, como eu disse para você, casado com 6 filhos, aí Deus faz um chamado para mim largar tudo e viver do lado da providência. Então, para a família no início era estranho, né, para as pessoas, né, a própria igreja mesmo, mas depois nós vamos vendo que Deus vai confirmando, e depois, né, a gente não tem mais dúvida, né, que esse é o chamado. Hoje não, né? Hoje nós temos convicção daquilo que Deus chamou, né, e a não voltarmos atrás, né, a seguirmos Jesus pela graça dele, né? Pela graça dele. Interessante, né? Eu já continuo perguntando para você, Leandro. Agora vamos falar especificamente assim do que vocês fazem, como que vivem como vocacionados, como pessoas consagradas a Deus, que consagraram as vidas. O que vocês fazem? Porque muitos jovens, né, eu também que vivia no seminário, muita gente pergunta assim, mas vocês dormem? Vocês só rezam? Vocês comem? O que vocês fazem? Né, eu conversei com a irmã Ana Paula esses dias, ela falou bem assim, a gente foi no convento, e ela falou assim, eu perguntei, irmã, como é que vocês vivem aqui? Como é que é dela? Não, a gente não dorme de hábito, né? São esses questionamentos que parecem bobos, mas que às vezes deixam as pessoas com medo. Né? Será que eu vou para o seminário e já vou ser padre? Será que eu nunca vou poder tirar uma batina? Nunca vou poder tirar minha túnica, minha casula? Como é que é? Leandro, como é que é a comunidade? O que vocês fazem? O que você, né, como fundador da comunidade, assim, o que você leva para aquelas pessoas que estão lá? Como que é a vida da comunidade mesmo? Olha, a vida de comunidade é uma família, né? Então, como eu vivo com a minha família, né? Como eu vivo com a minha família lá na comunidade, né? Então eles estão junto comigo todos os dias. Então nós vivemos lá como uma família, né? Uma família normal, umas pessoas, né, que estão lutando, né? Então eles também verem em nós, né, ver uma família, ver uma vocação, e é normal, né? Dentro de uma comunidade é uma vida normal como dentro de uma família. Tem que levantar cedo, rezar, tem que trabalhar. Né? Não tem nada, vamos dizer, de especial, né? É a vida cotidiana, claro, com compromissos, né? Com compromisso, né? Com Jesus e com os irmãos. Mas o que dá força para nós lá, para eles principalmente, é o testemunho. É o testemunho. Eu falo para eles, nós não fizemos curso de cuidado de morador de rua, né? Então, seja, eu apresento para eles aquilo que Jesus fez na minha vida e que dá certo, né? Mas dentro de uma comunidade, uma vida normal, normal, com horários, né? Com disciplina, com vida de oração, mas não tem nada, né? Às vezes as pessoas pensam que você vai viver numa comunidade, você vai viver só rezando, vai viver. Claro que nós temos muito mais tempo. Somos chamados a rezar mais, né? Porque nós temos essa oportunidade por morar com Jesus Eucarístico. Então a gente tem essa intensidade maior, né? Porque nós temos essa capacidade ali dentro. Mas em questão da vida normal, nós levamos uma comunidade como uma casa. Uma casa, né? Uma casa de pai, mãe e filhos. E é isso que eles verem em nós, né? Ver que vale a pena o sacramento do matrimônio, vale a pena ser família, vale a pena, né, ser esposo, né, porque eles perdem, a maioria perde essas identidades. Então eles olhando para a família é o reflexo daquilo que eles precisam viver. Mas não tem nada de especial, né? É uma vida normal, uma vida de oração, de entrega, mas principalmente de testemunho,
né, de testemunho para eles, porque é o testemunho que vai ajudar eles a buscar, a viver aquilo que eles foram buscar, né? Entendi. O testemunho é aquilo que marca, né? Que grava a pessoa, assim. Poxa, se ele conseguiu, eu também posso. E eu vou lutar. E eu vou com todas as minhas forças igual ele foi. Não para ser igual ele, mas para aprender com ele. E por que não ser melhor, né? A gente usa, né, os santos é justamente isso. A gente olha para eles, para a gente aprender como que eles viveram, para a gente viver bem, para a gente ser feliz igual eles foram. E Yolanda, agora eu pergunto para você, o que é esse instituto secular? O que vocês fazem? Vocês comem? Vocês dormem? Onde que vocês vivem? Tem um convento? Como é que funciona isso? Somos normais. Então, para entenderem, a vida consagrada secular é uma vida vivida na discreção no mundo. A pessoa vive discretamente. Chama secular, século significa o mundo. Então chama secular porque a gente não vive em comunidade, a gente não vai para o convento, a gente não sai da casa dos pais, da casa dos familiares, não sai da condição em que a gente já vive. A gente consagra a vida totalmente a Ele pelos votos de pobreza, castidade e obediência. Porém, mesmo não morando em comunidade, nós temos compromisso de fraternidade, vida fraterna, mesmo para aquelas que não moram na mesma casa. Então, essa vida fraterna são vínculos espirituais pelos votos. Nós temos estudos, temos formação, temos encontros mensais, retiros anuais, enfim, é uma vida assim, que tem também, no meio de toda essa discreção, tem também toda uma hierarquia que nos acompanha. Nós temos moderadora geral, nós temos o conselho geral, temos moderadora regional, com o conselho regional, e localmente aqui nós temos também uma coordenação. Então, a gente tem tudo, no sentido assim, espiritual e de compromisso, como hierarquia, nós temos uma hierarquia também que nos acompanha. E essa hierarquia, ela é sempre ligada com a hierarquia da igreja, que vai, né, o bispo, os sacerdotes, o bispo, e chega até o Papa, né? Então, para explicar melhor, a vida consagrada secular, ela vive assim, discretamente no meio do mundo, na profissão civil em que cada um exerce, a pessoa não sai da sua profissão. Por isso que se diz que consagra o mundo a partir de dentro do mundo. Os documentos da igreja falam assim, né? Consagra-se o mundo a partir de dentro. Redime-se o mundo a partir daquelas realidades lá onde se está no dia a dia. Lá, a irmã religiosa não pode ir, porque ela tem que estar lá no seu ambiente de comunidade. O sacerdote não vai estar lá, o religioso não vai estar lá, ele tem que estar na sua comunidade. Então, exercer um trabalho profissional, assim como você exerce, já que estou lá no banco, você é bancário, né? Então, você chega lá, você coloca a sua digital no ponto, você tem que cumprir os horários, você tem que dar conta daquele trabalho. Vamos supor, se você fosse um jovem consagrado, quem sabe um dia será, né? Quem sabe? Você estaria fazendo aquele trabalho como um trabalho de redenção do mundo. É o Cristo que está lá, redimindo o mundo. Você está ajudando nesse trabalho redentor. Então é uma vocação que você não sai do mundo, você permanece no mundo à maneira de fermento. Você não vai lá dizer para o seu chefe, eu sou consagrado. Não, você é um funcionário normal como todos os outros funcionários. Mas então, o que vai acontecer diferente ali? Pelos votos que você professa, o que o jovem professa, a pessoa professa, o apostolado principal dela é um apostolado de presença. Não é uma presença muda, uma presença evangélica, mesmo que no silêncio. Ela é uma presença
que tem uma densidade. E as pessoas percebem isso e questionam. O que é que este jovem, o que é esta jovem, o que aquela senhora, o que aquele senhor tem de diferente? Tem algo que eu não sei explicar o que é. Então, a pessoa vive desta maneira, no silêncio da sua vida, à maneira do fermento na massa. O fermento desaparece, a massa cresce. Você não vê a massa crescer, porque é uma consagração que ajuda na redenção do mundo e na transformação das realidades mais ocultas desse mundo. Então a gente não vê onde que está esse reino crescendo, mas Jesus sabe. A gente nunca vai saber medir o quanto que a gente colaborou como fermento nessa massa. Só quando a gente chegar lá na eternidade que a gente que sabe vai poder saber. Aqui a gente não sabe. Outro elemento que se costuma falar, um deles é o fermento, que desaparece. Outro elemento muito usado também para a consagração secular é o sal. Assim como o fermento e o sal no mundo. O sal também desaparece, mas ele dá sabor. Depois tem a luz, o Evangelho fala de luz, né? A gente também é luz, só que a gente não se preocupa de ser a luz, ela tem que focar mais, tem que aparecer mais. E nós fazemos mais o papel do fermento e do sal. Mas é uma consagração que ajuda na transformação das realidades terrenas, a partir do Evangelho. Eu só vou citar uma estatística aqui para vocês terem uma noção, uma estatística básica, não está bem atualizada. No mundo, aliás, no mundo, nós temos cerca de 215 institutos já aprovados definitivamente. E depois tem muitos e muitos outros que ainda não estão aprovados definitivamente pela Santa Sé. Desses 215, 84 estão no Brasil. Aliás, do total, 84 estão no Brasil. Desses 84, aproximadamente 50 já são aprovados definitivamente. E os outros estão em fase de aprovação. E estão surgindo outros mais. Desses muitos aprovados, se encontra o Instituto Franciscano Secular Seara, que iniciou aqui em Ponta Grossa. Depois, o fundador, que está ali, a foto dele nesse porta-retrato, Frei Eurico de Mello, ele saiu para outras cidades e acabou se fixando na cidade de Curitiba, onde a nossa arquidiocese o acolheu, através da pessoa de Dom Pedro Fedalto, e permanece, então a sede permaneceu em Curitiba por muitos anos. Depois o Frei construiu um eremitério, porque nós temos vida de oração intensa, né? Então, um eremitério para nossos encontros pessoais com Deus, encontros e retiros anuais. E aí, com o tempo, se formou a Diocese de São José dos Pinhais, se desmembrou de Curitiba. Então, hoje, o Instituto está centrado na sua sede geral, em Tijucas do Sul, e é a Diocese de São José dos Pinhais, que pertence à Arquidiocese de Curitiba. Então, são muitos e muitos as informações que a gente tem para passar, né? Mas para dizer para vocês que a vida consagrada no mundo é a mesma consagração total e profunda, tanto quanto a das religiosas. Só que elas têm a missão delas, elas saem da família e vão para uma missão específica. E nós não saímos da casa dos pais, da casa dos irmãos, dos familiares, e permanecemos na nossa profissão para consagrar esse mundo lá onde a gente está. Homens e mulheres. Alguns institutos também abrem também têm o carisma para viúvas e viúvas, que são pessoas que sempre sonharam em se consagrar a Deus e não sabiam que podia ser desta forma, e chegaram até o casamento. Depois, quando descobrem, elas vão procurar. E daí, claro, é um acompanhamento muito especial, muito de perto. E muitas e muitos acolhem essa vocação e a vivem com muita intensidade no seu seio familiar.
como é rica a igreja, né? Ela é rica em carismas, ela é rica em vários tipos de vocação. É muito bonito ver isso. E para a gente sentir um pouco mais tudo isso, pedir para que o ministério toque mais uma música, para a gente refletir através dessa música um pouco mais sobre a vocação. Convido você que está em casa agora, nesse instante, silencie o teu coração, tente conversar com o Senhor e se questionar. Perguntar: Senhor, qual é a minha vocação? Para que eu sou chamado? Se desde o ventre da minha mãe o Senhor já me escolheu para alguma coisa, o que é essa coisa? Será que eu preciso casar? Será que eu preciso me consagrar num instituto secular? Vou ser um padre, uma irmã? Será que eu vou lá na comunidade Mãe do Bom Conselho? O que será que eu preciso fazer? Questione-se, jovem, essa é a hora, você que está em casa. Esse é o momento oportuno, não deixe a graça de Deus passar. Deixa que o mundo siga pela sua estrada. Deixa que o homem retorne à sua casa. Deixa que os outros conservem a sua riqueza. Mas tu vem e segue-me, tu vem e segue-me. Deixa que o barco abra velas ao vento. Deixa que encontre afeto quem segue o coração. Deixa que da árvore caiam os frutos maduros. Mas tu vem e segue-me, segue-me, e serás luz para os homens, e serás como o sal da terra. No mundo deserto abrirás uma nova estrada, e serás luz para os homens, e serás como o sal da terra. No mundo deserto abrirás uma nova estrada, e por essa estrada vai, e não te voltes para trás, e não te voltes para trás, e não te voltes para trás. Não voltes para trás. Bonito o final dessa música. Quando a gente se lança, quando você se joga, acho que de ponta cabeça assim em Deus, na vida de Deus, é impossível voltar. Porque o amor dele é tão grande, né, que ele abraça a gente de uma forma incrível, né? Eu lembro dos meus formadores que eles falavam assim, que a gente sempre precisa voltar lá para o primeiro amor, naquele primeiro contato com o Senhor que mudou a tua vida, que mudou a tua história. E a partir dali você começa a mudar cada vez mais e a melhorar, mas sempre lembrando de lá. E a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Achei muito bonito, Leandro, falando do teu testemunho, de lá de trás, daquilo que você sofreu. E bonito também o testemunho da Yolanda, que foi o contrário, né? Que foi uma vida assim, uma vida que sempre buscaram a Deus na família. O Leandro teve isso, mas foi para um outro lado. E como é bonito ver que Deus reuniu os dois hoje, né? Que são opostos, mas que os opostos reuniram-se de volta.
Os dois voltaram para o mesmo centro, que é o Cristo, que é esse que nós servimos, que aqui atrás está no tabernáculo, que a gente está com o sacrário, nós temos Jesus vivo dentro de nós, e isso é bonito, a nossa igreja é tão rica nisso. E a vocação surge disso, de um primeiro amor, de um primeiro chamado, de um primeiro questionamento. E agora eu lanço um desafio para cada um de vocês dois. Eu acho que essa transmissão, para valer, para ela ser eficaz hoje, eu preciso que vocês dois, como vocacionados do Senhor, questionem quem está assistindo agora. Questionem o jovem, a jovem, ou o senhor ou a senhora que está assistindo. Qual a sua vocação? O que você tem que fazer para escutar a Deus? É com vocês agora, isso não é comigo, é com os dois. Eu quero dizer para você que está assistindo essa transmissão, quero pedir para você nesse momento, que você volte, como o irmão disse, ao primeiro amor. Talvez se sentiu chamado para a vida sacerdotal, religiosa. E eu quero dizer para você que Jesus está indo ao encontro de você, chamando você agora. Não tenha medo de entregar a tua vida a Jesus. Não tenha medo de dizer o teu sim para Jesus, como a Virgem Maria disse. Você que sentiu um chamado no teu coração, de você seguir uma vida religiosa. Você que sente no teu coração, quando nós fomos falando, você sentiu no teu coração a vontade de ser freira, de se consagrar, colocar a tua vida à disposição de Jesus. E agora Jesus está te chamando. Ele está passando na tua vida como Ele passou na vida de Mateus, como Ele passou na minha vida, na vida da irmã. Ele está passando agora e está dizendo: segue meu filho, segue minha filha, não tenha medo de dizer o teu sim. Eu quero dizer para você que Jesus está te chamando do mesmo modo que Ele me chamou, na minha miséria, na minha pequenez, e Ele está indo ao teu encontro agora. E eu quero dizer para você que nunca mais a tua vida vai ser a mesma a partir de hoje. Falar com o jovem é comigo mesmo. Eu amo os jovens e me sinto amada por eles. Então, ser um consagrado, uma consagrada secular, eu esqueci de falar antes, mas é viver como Jesus viveu a vida em Nazaré. Aquele trabalho profissional de Jesus, na sua família, com seu pai, com a sua mãe, vivendo de igual para igual, com os seus vizinhos, com os seus amigos, né? Essa é a nossa missão principal no mundo. A vida de Jesus, como Ele viveu em Nazaré. Por isso a gente não sai de casa, né? Mas eu pergunto, querido jovem, querida jovem, não tome decisão apressada na vida, mas reze muito. Todos os dias se coloque de joelhos em oração. Assim como eu fiz, assim como Francisco de Assis fez, perguntando-se: Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta característica nossa do período inicial de formação, que dura 2 anos. Senhor, que queres que eu faça? Mas com o coração, com a sua alma. Depois que essa resposta for amadurecendo, você pode nos procurar para a gente ajudá-lo a encaminhar. Onde é que Deus te quer? Porque a vocação, ela só é a resposta agradável a Deus se ela for dada da maneira onde Ele quer que você esteja. É Ele que chama, a vontade é dEle. Existem inúmeros institutos, inúmeras maneiras de você responder a este chamado. Pode ser que você está procurando uma vida consagrada, mas quando a gente vai conversar, a gente percebe que você é vocacionado para o matrimônio. Aí a gente encaminha você, né? Olha, você é vocacionado para o matrimônio, vamos rezar para que haja um melhor discernimento. Ou você é vocacionado para ser um sacerdote, para ser uma irmã religiosa. Agora, em qual carisma? Vamos ver, né? Então, vamos ajudar você a discernir essa vocação. Por isso, nos procure. Eu sou quietinha, eu sou muito discreta, mas vocês percebem que eu sou um pouco alegre, feliz, realizada, graças a Deus. Amo ser vocacionada do jeito que sou. Sou eternamente grata a Deus por ter me chamado para ser consagrada desta maneira,
nesse instituto que faço parte, amo meu instituto e tenho esse coração livre para amar mais e mais a Deus e as pessoas. E quero continuar assim até que Deus um dia me leve. Já fazem 40 anos que eu conheci esta vocação a primeira vez e 34 anos que ingressei, dela faço parte. E tenho 30 anos de votos, a partir dos votos temporários, né? Porque nós temos 9 anos de formação, período, pós-período, né? Depois que a pessoa entra, e depois tem a formação permanente. Hoje de manhã, não querendo me alongar, mas acho que foi uma coisa muito alegre para mim, nós rezamos todos os dias a liturgia das horas, ofício, né? Ofício divino. E hoje, antes de iniciar a minha oração, que já era um pouquinho tarde, mas tinha tomado meu café, para rezar com mais vontade. E eu liguei a internet, no Facebook, estava lá o Padre Tiago de Piraí do Sul, com o Padre Rafael, se eu não me engano, eram 2 sacerdotes, que estavam diante do Santíssimo, iniciando a liturgia das horas. Pense na alegria do meu coração. Já iniciei junto com os 2 sacerdotes e fiz a minha liturgia. Teve momentos que eu tive a oportunidade de fazer a minha liturgia das horas, junto com o Papa, quando ele estava em Aparecida do Norte, fazendo lá, participando da Assembleia dos Bispos e tantas coisas que tem na nossa Igreja Católica, né? Então a liturgia das horas é uma riqueza. Você, mesmo como leigo ou leiga, quer aprender a rezar a liturgia das horas? Nos procure. A gente pode se encontrar, pode rezar junto em algum momento para você ir aprendendo. Porque isso não é só para os consagrados e consagradas, é também para o povo de Deus que queira aprender a rezar, né? Participar da Eucaristia sempre que possível. Agora estamos nesse período aí de um pouco de abstinência, mas Jesus sabe das coisas, Ele nos conduz da mesma forma, né? Temos estudos para fazer, temos retiros anuais, temos retiros mensais. A gente precisa ter, no caso do meu carisma, pelo menos 1 hora por dia de silêncio e intimidade com o Senhor, para depois ser um bom fermento na massa. Enfim, é tanta riqueza que tem. Jovem, nos procure. Não fique se questionando sozinho, nos procure, né? Estamos aí para ajudar você a discernir a sua vocação, junto com a Trindade e junto com Nossa Senhora, para que a resposta venha da maneira mais apreciada possível e que você possa se sentir lá onde Deus quer que você esteja. Obrigada. Eu quero só dar a última palavrinha. As pessoas perguntam como que você vive lá na comunidade, qual é o método que vocês vivem, né? Então o método da nossa comunidade nós vivemos a consagração total à Santíssima Virgem Maria, né? No método de São Luís Maria Grignano de Montfort, ou seja, na escravidão de amor, né? Na escravidão de amor, ou seja, nós vivemos uma escravidão de amor trabalhando para o reino do Senhor, ou seja, obediente a Ele, né? Como escravo. O escravo quer dizer que não tem salário, só trabalha por amor ao seu Senhor. Então nós vivemos essa consagração total à Santíssima Virgem Maria, né? Damos tudo para ela, para que ela possa dar tudo a Jesus, né? Então essa é a nossa regra de vida lá, uma entrega total no método de São Luís Maria Grignano de Montfort, né? Pelas mãos dela. Então nós damos tudo como escravo, né? Só trabalhamos para o reino, né? E é isso que nós vivemos. Muito lindo. Repito mais uma vez a riqueza da nossa igreja, né? 2 carismas diferentes, mas que tem algo que se completam e se encontram em determinado momento, igual hoje. E foi muito enriquecedor tudo isso. Ouvir isso também me questiona várias coisas. Ouvir o que vocês falaram me faz entender que Deus queria que realmente nós estivéssemos aqui hoje, né? Algumas irmãs não puderam vir, nós tínhamos mais convidados, mas Deus foi providente e trouxe vocês, para que o jovem que está em casa, não só os jovens, né, mas para todos que estão escutando, que eu acredito que não sejam só os jovens, para que se questionem cada vez mais. E uma coisa que me veio, a vocação, quando a gente diz sim, é sempre um sim alegre, não é um sim de sofrimento. E eu vejo isso no rosto de vocês. A alegria que vocês trazem para essa noite, trouxeram essa alegria para o meu coração. É uma alegria boa, sabe? É uma alegria gostosa. Eu acho que é a alegria que falta no coração de todo mundo.
Quando você encontra a tua vocação, você realmente é alegre, você é feliz, porque Deus está com você. Você encontrou a Deus de um jeito muito massa. Né? Eu digo muito massa assim porque é o que o jovem fala, é massa, é legal pra caramba você ser feliz a vida inteira. E hoje nós sabemos que a juventude tem passado por muita dificuldade. Eu, como coordenador de um grupo de jovens há um tempo atrás, conheci várias pessoas, vários jovens com muitos problemas sérios, com coisas porque ainda não se encontraram. E com vocês falando isso, talvez tenha plantado uma semente no coração e a partir de agora que ela floresça, que ela cresça e que eles se encontrem, que nasçam algo novo. E para a gente encerrar esse momento, agradeço de coração vocês dois. Posso falar mais uma coisa? Pode sim. Então, o Instituto Secular não se identifica no dia a dia, mas a Santa Sé nos pediu, por isso estou aqui, né? E o nosso fundador também pedia, que a gente, em algum momento, se necessário, fale para alguma pessoa assim, de maneira reservada, para que a pessoa seja feliz e não aconteça isso, de a pessoa não se encontrar, não se achar, né? Porque a igreja tem a fisionomia própria dela. E nessa fisionomia estão todos os carismas que são dons do Espírito Santo. A consagração não é minha. Não é minha propriedade essa consagração. É propriedade do Espírito Santo. É Ele que me consagrou. É Ele que envia a gente nessas realidades mais secretas possíveis, né? Então, é preciso... Você falou uma coisa muito bonita. É preciso... fazer essa divulgação, né? E eu me coloco à disposição desde já, enquanto estou viva e vocês quiserem, eu estou aqui para ajudá-los, ajudar as pessoas nesse discernimento. Agradeço de coração para isso. E vamos entregar esse momento, entregar a todo mundo que assistiu, que participou com a gente, que deixou comentário, que curtiu, que compartilhou essa transmissão. Pedir que Nossa Senhora possa nos ajudar no caminhar, assim como aquela mãe que ensina o filho a andar quando ele nasce, que leva ele para a escola, que pega ele pela mão, que fica noites sem dormir até ele chegar em casa. Eu vejo muito isso a figura de Nossa Senhora. Enquanto nós estamos inquietos, é ela que vai tentando nos ajudar. Talvez ela fale assim, né? Espera aí meu filho, que eu vou falar com meu outro filho para ver se ele dá uma resposta, se ele te ajuda logo. Então que Nossa Senhora cuide da gente, para vocês que já descobriram a vocação, para que ela sustente, para que ela continue dando forças para vocês, para que vocês sejam cada dia mais fiéis e continuem sendo alegres. É isso que eu peço para vocês, continuem sendo alegres, que isso cativa a todos. E Nossa Senhora também não era uma Nossa Senhora triste, eu tenho certeza disso. Que ela deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. Sentiu muitas dores quando Jesus estava na cruz. Mas ela sabia o porquê que ela passava por isso. E quando ela disse lá, o fiat, o faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, ela sabia que ela passaria por tudo isso. E o jovem tem que falar isso. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe e Rainha das Vocações, rogai por nós. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou. E agora nós ficamos com uma música muito bonita de encerramento, louvando e agradecendo a Maria por todo esse momento. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Que aprendamos a pedir, intercede por nós, operários para a messe, intercede por nós, e em cada
intercede por nós. Uma nova vocação, roga por nós, roga por nós, intercede por nós. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Que a igreja num só corpo intercede por nós, seja unida na oração, intercede por nós, partilhe testemunhos, intercede por nós, de vocações, agora é a hora, roga por nós, roga por nós, intercede por nós. Mãe das vocações, escuta os